Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 27. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E ele acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Portanto, irmãos, temos plena ousadia ou confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Queridos, quando o autor aos Hebreus vem falar sobre esse convite, e na verdade uma convocação a termos mais confiança, termos mais ousadia, segundo a tradução revista e atualizada, para entrarmos no Santo dos Santos, ou no Santo Lugar, que agora já não é mais um local específico no templo. O Santo dos Santos representa o lugar onde Deus habita, e a palavra do Senhor nos mostra que Deus habita em todo o coração que se entrega a Cristo. Na verdade, o que nós precisamos compreender é o que esta ousadia requer de nós, ou o significado que tem, segundo a Bíblia, esse termo ousadia. E eu confesso aos irmãos que algumas vezes que eu ouvi de algumas pessoas que nós temos que orar com ousadia, que nós temos que lutar com ousadia e entrarmos na presença de Deus com ousadia, eu não compreendi muito bem. Até porque no português, ou seja, na língua que nós falamos, a palavra ousadia, ela tem alguns sentidos e muitos sinônimos e alguns significados diferentes. E cultura é algo que a gente precisa compreender antes de interpretar o texto da palavra de Deus. Interpretar o texto segundo um contexto histórico, segundo um contexto cultural. Ser ousado para muitas pessoas significa ser uma pessoa atrevida, uma pessoa afoita, uma pessoa aguerrida, uma pessoa imprudente, uma pessoa que faz algo arriscado. E nessa perspectiva era como eu interpretava a palavra ousadia. Então, não cabia na minha mente uma pessoa querer entrar na presença de Deus sentindo estas coisas, ou nessa perspectiva. Mas, numa perspectiva bíblica, a palavra ousadia significa ter confiança, ter coragem, ter predisposição para uma inovação, ter predisposição para experimentar o novo. E é justamente isso que a presença de Deus nos oferece. Algo novo, algo que nos renove, algo que traga mudanças e transformações. Então, quando a palavra de Deus nos convoca a termos ousadia para entrarmos na presença de Deus, ela está dizendo: queira com muita intensidade, com determinação e com coragem, até mesmo para enfrentar as dificuldades que você vai enfrentar, porque estar na presença de Deus, se manter na presença de Deus, exige muita predisposição. É esse o sentido que a palavra de Deus nos traz quando faz esse convite para experimentarmos a presença do Senhor. Mas eu quero dizer também uma outra coisa para os irmãos. Certa vez uma irmã ligou para mim pedindo oração porque estava com um problema muito grande na sua casa. E no outro dia, ou alguns dias depois, ao conversar com ela,
Ela contou: pastor, quando eu mandei aquela mensagem, ou quando eu liguei, não me lembro, eu estava tão desesperado, a coisa estava tão feia lá em casa, que eu peguei o carro e saí procurando uma igreja que estivesse com uma porta aberta, procurando alguém que pudesse orar comigo, alguém que pudesse orar por mim. Porque na verdade aquela pessoa estava querendo, e eu pude perceber isso, era um lugar específico onde ela sentisse a presença de Deus, porque na sua casa ela não estava mais sentindo. O que na verdade eu percebi é que aquela pessoa estava tão consternada com o problema que entrou na sua vida, que entrou na sua casa, que ela sentiu uma necessidade imensa de experimentar algo novo. E esse novo que ela queria experimentar, ela tinha certeza que só poderia ser experimentado na presença do Senhor. Quando o novo que nós queremos é algo que nos renove, que nos faça bem, eu quero dizer para os irmãos, baseado nesse texto da palavra de Deus, não existe outro lugar neste mundo que não seja a presença do Pai. O véu já foi rasgado. Em Jesus nós podemos ter acesso ao Senhor. 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. O que vem contrastar com o contrário da palavra ousadia. No contexto bíblico, o contrário a ter ousadia é ter covardia, é ter medo, é ter desânimo, ou sentir desânimo diante das situações, é ter timidez. E o que a Bíblia nos ensina, aliás, através do apóstolo Paulo aqui na carta a Timóteo, é que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, se Ele não nos deu um espírito de covardia, o espírito que Ele nos deu nos faz sentir ousadia. E justamente uma ousadia para experimentarmos esse novo que só Ele tem para nos dar. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos. E ele abre o coração e fala: embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo abre o coração e diz: olha, a coisa está feia aqui. Ele escreve aos Coríntios: os irmãos, a coisa está feia, são pressões por todos os lados, mas isso parece ser muito leve, é momentâneo, é passageiro, diante do eterno peso de glória que isso vai acrescentar na minha vida. Como quem dizia para os irmãos lá na cidade de Corinto: vocês se preparem, porque a vida cristã não é fácil, tribulações nos cercarão, mas se a gente estiver preparado, a gente vai vencer. E a forma de estarmos preparados para essas tribulações não é outra senão vivermos na presença do Senhor. Amém, irmãos? Agora, em que sentido então o texto fala sobre a ousadia? É uma ousadia espiritual. Não é ousadia para investimentos simplesmente, não é ousadia para fazer outras coisas tão somente materiais. Mas é uma ousadia para experimentar a novidade de vida que só Deus pode nos dar. Se a gente quer viver o novo, se a gente quer experimentar renovo, a gente precisa então ter coragem para viver na presença do Senhor. Muitas pessoas até conseguem entrar na presença de Deus, mas não conseguem se manter na presença do Senhor. A Bíblia nos dá alguns exemplos. Eu trago Noé, um homem que entrou na presença de Deus, experimentou a presença de Deus, mas ele precisou de muita ousadia para se manter na presença de Deus. Foram 120 anos com a sua família construindo a arca, ou seja, o projeto de vida que Deus deu para Noé demandava dele 120 anos. Ele não sabia que demoraria isso tudo. Ele levou 120 anos construindo aquela arca. A consequência disso, ele salvou sua família. Durante aquele tempo ele teve ousadia espiritual, e eu digo a ousadia espiritual para começar a construir. Mas uma vez começando a construir, ele teve que ter resiliência espiritual para continuar construindo, porque as adversidades vêm, as investidas do maligno vêm.
E além de ter ousadia espiritual, além de ter resiliência espiritual, ele teve que ter dependência de Deus. Porque se ele não dependesse de Deus em todos os momentos da sua vida, a cada degrau que ele galgou, ele não chegaria ao final daquela arca, não seria bem sucedido e a sua família não seria salva. Eu não sei qual é o tipo de desafio que você tem percebido hoje. Também não sei qual é o projeto específico de vida que Deus já designou para você, se é que você já recebeu da parte de Deus esse projeto de vida. Mas eu quero dizer, baseado nesta palavra, que por mais difícil que seja o projeto de vida que Deus tem apresentado a você, não desista. Mantenha-se na presença do Senhor, e você vai ver esse projeto ser concluído. Um segundo exemplo que eu trago para os irmãos, Abraão. Abraão entrou na presença de Deus de uma forma muito poderosa, e ele já tinha 75 anos de idade quando aquilo aconteceu. Ele já conhecia Deus, mas ele teve um encontro assim muito mais forte com Deus aos 75 anos de idade. E Deus se revelou a ele com promessas. Está lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, diz que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela ou do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Mas eu farei de ti uma grande nação, um grande povo. Eu te abençoarei e mais, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu te tornarei famoso, famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus deu um projeto, um desafio para Abraão, mas juntamente com aquele desafio, Deus deu para ele assim: olha, vai terminar desse jeito. Você acredita? Se você acredita, então entre na minha presença e caminhe comigo, porque eu sei aonde eu quero te levar. Irmãos, é maravilhoso a gente conhecer um Deus assim. Quantas pessoas estão caminhando nesse mundo sem um norte, sem uma direção, uma vida sem significado, não gostam daquilo que fazem, ou o que estão fazendo está dando errado. Seus projetos pessoais de vida, às vezes, alguns já se foram, já nem consideram mais uma possibilidade de resgatá-los, que dirá de concluí-los. E de repente você vê a possibilidade de Deus chegar até você e dizer aquilo que Ele deseja fazer. E mais, te prometer que você será capaz de chegar ao fim, se você permanecer na presença dEle. Qual foi a consequência de Abraão ter se mantido na presença de Deus, ter tido ousadia espiritual para acatar os planos de Deus e ter permanecido na presença do Senhor? Ele teve um filho com a sua mulher que era estéril, demorou 25 anos, Abraão tinha aproximadamente 100 anos agora quando nasceu Isaac, e a partir de Isaac, Deus deu a Abraão o título de poder ser pai de uma grande nação. E mais do que isso, lembra que Deus falou que faria dele um homem famoso, o seu nome seria famoso? Abraão ficou conhecido como pai da fé. Jesus citou Abraão várias vezes, diretamente ou através de parábolas, e sempre se referindo a Abraão como uma referência, o amigo de Deus, o pai da fé. Um terceiro exemplo que eu trago para os irmãos, Josué, agora um jovem. Josué recebe um desafio de Deus, de conquistar a terra prometida, de suceder o grande líder Moisés. Aos olhos de qualquer jovem naquele tempo seria algo impossível, seria um peso tremendo, ninguém queria assumir aquela posição, ainda mais em se tratando de que na terra prometida haveriam que guerrear contra pessoas muito poderosas, ou seja, a terra que Deus prometeu não estava desabitada. Foi um presente que Deus deu, mas que só seria recebido e desfrutado se o povo continuasse na presença do Senhor. E aí Deus vai para Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 6, ele diz assim: Josué, seja forte e corajoso. Em algumas versões, esforça-te e tem de bom ânimo, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos teus antepassados. Josué entrou com ousadia na presença do Senhor,
acatando os planos de Deus para a sua vida e para o seu povo e para a sua família. E qual foi a consequência? Ele herdou, não só para si, mas para todos da sua casa, um legado espiritual tremendo, irmãos. De quem é a frase que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? De Josué. Ele não só conquistou a terra, como conquistou uma família de servos do Deus Altíssimo. Ele e toda a sua família serviam agora a Deus, porque ele teve ousadia para entrar na presença do Senhor. Uma outra lição que eu tiro desse texto é que ter ousadia para entrar e viver na presença de Deus, irmãos, exige um preço a ser pago. O preço da vida eterna, e nós não podemos esquecer disso. O preço da vida eterna, ou seja, para entrarmos na presença de Deus definitivamente, com a garantia de que quando nós morrermos aqui, nós seremos recebidos nos céus com Deus, esse preço já foi pago por Jesus na cruz. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é por meio daquilo que fazemos. Mas a mesma palavra do Senhor nos diz que existem bênçãos pertinentes ao reino de Deus aqui na terra, que só serão conquistadas por aqueles que se esforçarem. Lucas 16 diz que nós temos essa mesma fala. Vemos esta mesma fala nesse versículo, diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. E desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. No evangelho de Mateus, capítulo 11, 12, diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Certamente que não é com relação à vida eterna nos céus, mas o reino de Deus começa aqui na terra, irmãos. E existem muitas bênçãos do Senhor que estão reservadas para os seus servos aqui na terra, que só serão recebidas mediante o esforço. E esforço para quê? Jesus falou que se alguém quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A autonegação faz parte desse esforço pessoal que nós precisamos ter para recebermos e vivermos as bênçãos do reino de Deus que começa aqui na terra. Autonegação, renúncia pessoal. Quantas coisas você se vê impedido de fazer, não porque você não pode fazer. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas você percebe que aquilo não agrada a Deus. O Espírito Santo que está em você não concorda que você faça aquilo. E aí entra a renúncia pessoal, a autonegação. E por amor a Cristo, por respeito ao Espírito Santo que está em você, por temor ao Senhor, você diz: não, eu não quero. Porque também não quero sair da presença de Deus. Existe um plano maravilhoso do Senhor que precisa se cumprir na minha vida. E se eu desviar do caminho, eu vou perder. É ou não é assim que funciona na vida do crente, irmãos? O autor aos Hebreus, no capítulo 12, se você virar 2 capítulos à frente, no versículo 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E se ninguém verá a Deus, significa ninguém se relacionará com Deus, ninguém verá as bênçãos de Deus na sua vida. O que é santificação, irmãos? Há um termo em hebraico conhecido como kadosh, que significa separação, mas separação no sentido da consagração. Ou seja, não é só você se separar daquilo que não agrada a Deus, é você se manter separado do que não agrada a Deus, mas se aproximar daquilo que é vontade do Senhor para a sua vida. Então, eu experimento a santificação, não é somente quando eu digo não para o pecado. Eu vou me esforçar para dizer não para o pecado, mas tenho que me esforçar também para fazer aquilo que Deus tem determinado para que eu faça na minha vida.
Isso é consagração e santificação. E o que a Bíblia diz? Que sem a santificação ninguém se relacionará com Deus. Esse é o esforço ao qual Jesus se referiu, tanto em Lucas quanto em Mateus 11. Por que muitos crentes não têm experimentado tanto do poder de Deus, da autoridade do nome de Jesus na sua vida? Por que para muitos crentes a vida tem sido mais leve e para outros tem sido mais pesada? Há crentes que procuram se manter no caminho de Deus, se esforçam mais, e há outros que são mais negligentes com aquilo que é preceito do Senhor. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. E não pense que porque você fez uma opção na sua vida de entregá-la a Cristo, que as oportunidades para você se afastar da pessoa de Cristo, da presença de Cristo, do caminho de Cristo não aparecerão. A Bíblia diz que nesses últimos dias, Satanás estaria bramando como um leão ao nosso redor, buscando a quem ele pudesse tragar. E às vezes, irmãos, o caminho não está fácil. A caminhada com Jesus não está fácil. Aliás, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus falou que o caminho dele é estreito, é apertado, não é confortável. E às vezes a gente se vê diante de uma porta muito ampla, aberta, um caminho bem pavimentado. É um atalho. A gente olha e pensa, olha, Deus está abrindo uma porta para nós aqui, uma facilidade tremenda. Cuidado. Analise se aquilo que você começa a visualizar nesse horizonte novo que se abre diante dos teus olhos estiver de acordo com os preceitos de Deus, tudo bem. Agora, se você já começar a ver alguma coisa que não está coerente com a palavra de Deus, irmãos, essa não é uma porta que Deus abriu para você. Se tem alguém que não quer que você chegue lá aonde Deus planejou para você chegar, essa pessoa existe, é um ser espiritual. Tem poder de anjo, Satanás. A sua origem, a sua essência é angelical. E na essência os anjos são ministradores, ou seja, são servos. Foram criados para nos servir. Mas mediante o pecado da rebeldia, lá na eternidade, quando a gente sabe que houve uma rebelião nos céus, eles se transformaram em demônios e eles existem. Nos evangelhos a gente vê Jesus enfrentando vários, mas vencendo todos, amém? Jesus enfrentou vários, mas venceu todos que enfrentou. Isso significa que nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, também enfrentá-los. Esse conceito de santificação também nos remete à purificação dos nossos pecados. No versículo 19, irmãos, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não há outro caminho. Por que pelo sangue de Jesus? Esse era o sistema de culto judaico ou na religião judaica. Havia sacrifícios, aquele sangue dos animais, então, ele servia como propiciação dos pecados, para haver perdão. Quando Jesus caminha, e ele vê João Batista lá batizando, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o animal que era sacrificado era um cordeiro, e o sangue que era aspergido era o sangue de um cordeiro puro e imaculado. E quando Jesus vai à cruz, e suas mãos e pés são pregados, o que escorreu sobre aquele madeiro foi um sangue puro e imaculado. Por meio daquele sangue é que nós temos ainda hoje acesso ao nosso Pai. Perceberam, irmãos? Você pode até ter ousadia espiritual, mas se não for por meio do sangue de Jesus, você não vai entrar.
Você pode até achar que tem ousadia espiritual e querer ter ousadia espiritual, mas se os seus pecados não estiverem perdoados pelo sangue de Jesus, se você não estiver com uma vida pura diante do Senhor, você não vai entrar na presença de Deus. Porque só há um meio: o sangue de Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? A gente precisa ter essa sensação real, essa percepção de que estamos perdoados diante de Deus dos nossos pecados, porque cremos no sacrifício do Senhor, e aquele sangue limpo e puro já foi derramado em nosso favor. A quarta lição que eu percebo nesse texto que lemos é que a ousadia que agrada a Deus, preste atenção, porque existem vários tipos de ousadia, mas a ousadia que agrada a Deus é aquela que faz com que o ser humano deixe as coisas erradas do passado e comece a desejar novas experiências com o Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a ousadia que agrada ao Senhor. Você querer experimentar o novo de Deus, não o seu. Não a novidade que você planejou, mas aquilo que Deus planejou para você. É uma ousadia regada de submissão, de dependência. Olha no texto de Hebreus 10 que nós estamos meditando agora, no versículo 20. Ele fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Como que nós vamos entrar na presença de Deus? Com ousadia espiritual. Qual é a única maneira? Pelo sangue de Jesus. Mas o que nós temos que desejar? Experimentar um novo e vivo caminho. Preste bem atenção. Caminho novo, experiências novas, um novo discernimento sobre o contexto que você está vivendo. Jesus fala para Nicodemos, quando procurou a respeito da salvação, ele falou assim: você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura, uma nova pessoa, novos gostos, novos valores, novos preceitos. E aí a gente percebe por que Jesus disse que tem que ser por esse novo caminho. Eu vejo nessa caminhada, irmãos, que há muitas pessoas que se encontram já cansadas, exaustas, às vezes até pastores, porque a nossa luta não é leve. Muitos pais, crentes, sentindo o peso da responsabilidade dos seus filhos, de criá-los no caminho de Deus, porque sabem qual é a consequência do pecado. A Bíblia diz que é a morte, e ninguém quer ver seus filhos morrerem espiritualmente e condenados ao inferno. Eu vejo muita gente cansada de lutar por alguns projetos de Deus, como por exemplo, casamento, família, serviço cristão. Essas pessoas chegaram à conclusão que o caminho que elas escolheram não foi um caminho fácil, mas elas sabem que precisam continuar nesse caminho. Por um outro lado, eu vejo pessoas que já estão cansadas de sua vida, que não encontraram nenhuma esperança lá, nenhum significado, não encontraram uma razão para o que estão fazendo, não têm alegria no que fazem, nem naquilo que têm. Pelo contrário, percebem que existe um vazio espiritual dentro da sua alma, dentro do seu coração, e às vezes acham que vão preencher com coisas,
compra um carro zero hoje, daqui a 3 meses está querendo trocar aquele carro, porque já perdeu aquela alegria momentânea do novo. Gente que vai para o shopping, faz um monte de compra, não usa metade daquilo que comprou, porque querem preencher um vazio existencial, e acham que vão preencher com coisas, e elas já estão saturadas desse caminho, e já reconheceram que esse caminho não vai dar em lugar nenhum. Elas querem experimentar um novo caminho. É por isso que Jesus disse, tem que ser um caminho novo, que traga renovo, que traga esperança. É nesse momento que essas pessoas precisam ter a ousadia espiritual, para deixar as coisas que para trás ficam, como disse o apóstolo Paulo, e se concentrarem nas coisas que estão adiante delas, aquilo que Deus tem apresentado como alvo, como prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você precisa acreditar naquilo que Deus deu como missão para você. Você precisa acreditar que a sua família pode melhorar. Você precisa crer que você pode ser feliz. Só Jesus pode fazer isso por você. Felicidade não se compra, irmãos. A real felicidade não se compra. Nós recebemos de graça por meio de Cristo Jesus. É um dom do Espírito Santo que Deus concede àqueles que querem e que têm ousadia para entrar na presença do Senhor e permanecer na presença dEle. Você está sendo convidado a refletir sobre como está a sua vida, seja crente ou não crente, porque tem um momento que até mesmo o crente precisa de um balanço espiritual e precisa se reposicionar diante de Deus. E o Senhor está aqui a te convidar. Aceite entrar por esse novo e vivo caminho. Davi disse no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lamaçal de pecados. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao meu Deus. É esse cântico novo que Deus quer colocar na sua boca. É esse renovo que Deus quer fazer, renascer na sua vida. Quem sabe nascer na vida de alguns aqui que ainda não tiveram uma experiência com Deus. Eu só encontro uma razão para o Filho de Deus vir a este mundo, se despojar da sua glória celestial, habitar entre nós, pecadores, se entregar na cruz por nós, sofrer no nosso lugar, derramar seu sangue puro, sem pecados, para perdoar os nossos pecados. Eu só encontro essa razão, o amor, que eu não mereço, que você não merece. Mas é esse amor que faz com que algumas pessoas acreditem que tem uma esperança, sim, que há um caminho bom, é novo. Talvez exija de você deixar algumas coisas para trás. Aliás, sempre vai exigir de você isso. Mas Ele vai renovar a sua vida. Vai pôr um cântico novo nos seus lábios, que flua de um espírito renovado, de um espírito reto. E seja o reflexo de uma vida feliz, não de uma vida frustrada, angustiada. Só Jesus, irmãos. Deus falou por meio do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Em qual caminho você se encontra hoje? Deus quer te apontar um novo caminhar, um novo jeito de viver, de ser. Aceite esse convite do Senhor. Diga sim para Deus. Aceite o sacrifício de Jesus e entre com ousadia por este lugar onde o véu já se rasgou, já não impede mais a tua entrada na presença do Pai. E as novidades de vida o Senhor se incumbirá de trazer sobre você, sobre sua casa, sobre sua família.